telespectador, nosso companheiro do programa Fé Católica, da TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Caminharemos juntos durante este mês de agosto no nosso programa. Hoje celebramos a memória de um grande santo e também doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Nos nossos próximos programas falaremos dos doutores e doutoras da Igreja, mas hoje nos dedicaremos à pessoa de Santo Afonso. Afonso Maria de Ligório, da Congregação do Santíssimo Redentor. Nasceu com um nome bastante longo: Afonso Maria Antônio João Francisco Cosme Damião Miguel Ângelo Gaspar de Ligório. Foi bispo católico italiano que se destacou como um escritor espiritual, filósofo escolástico e grande teólogo. Nasceu numa família nobre de Nápoles, na Itália, no dia 27 de setembro de 1696. Teve uma brilhante carreira em direito antes de ser ordenado padre. Depois fundou uma ordem religiosa, a Congregação do Santíssimo Redentor, que nós conhecemos como os Redentoristas. Esta congregação é dedicada ao trabalho entre os pobres. Em 1762, Santo Afonso foi nomeado bispo de Santa Ágata dos Godos. Ele foi um escritor fecundo, publicando 9 edições da sua obra Teologia Moral, ainda enquanto estava vivo. Além desta, ele publicou outras obras devocionais, assim como muitas cartas. Entre as suas obras mais famosas estão As Glórias de Maria e O Caminho da Cruz. Esta última, utilizada ainda hoje em muitas paróquias durante os serviços religiosos da Quaresma. Falando um pouquinho da vida de Santo Afonso, ele era o primogênito de 7 irmãos, nascidos de uma família nobre, como já dissemos. 2 dias depois do seu nascimento, ele foi batizado na igreja de Nossa Senhora, a Virgem. Aos 12 anos, ele entrou para a faculdade de Direito, onde se formou com apenas 16 anos. Após terminar os seus estudos universitários, alcançou o grau do doutorado em Direito Civil e Canônico e começou a exercer a profissão de advogado. No entanto, ele pensava em deixar essa profissão e escreveu numa carta a um seu amigo. Ele dizia: "Amigo, nossa profissão é muito cheia de dificuldades e perigos. Levamos uma vida infeliz e corremos o risco de morrermos infelizes. No meu caso, vou largar essa carreira que não me serve, pois desejo assegurar a salvação da minha alma." E aos 27 anos, depois de perder um caso importante como advogado, o primeiro que ele perdeu nos seus anos de advocacia, Afonso finalmente se resolveu e abandonou a carreira. Em 1723, depois de um longo processo vocacional, decidiu se oferecer como noviço no oratório de outro grande santo, São Filipe Neri, com a intenção de tornar-se padre. No entanto, seu pai se opôs a essa ideia, mas depois de 2 meses de conversa e discernimento, e com a permissão do seu confessor do oratório, os dois chegaram num acordo. Ele poderia estudar para ser sacerdote, como um oratoriano, mas deveria viver na casa dos pais. E assim ele foi ordenado padre em 21 de dezembro de 1726, aos 30 anos de idade. Passou seus primeiros anos de sacerdócio entre os jovens mendigos e marginalizados de Nápoles. Para dar-lhes um propósito, ele criou as capelas noturnas, que eram gerenciadas por eles próprios e que rapidamente tornaram-se centros de oração, de pregação, de atividades comunitárias e de educação. Quando Santo Afonso morreu, havia 72 dessas capelas funcionando, com mais de 10.000 participantes ativos. O que ajudava no sucesso desta empreitada era o fato de que os seus sermões eram muito efetivos na conversão dos que já haviam abandonado a fé católica. Em 1729, Santo Afonso saiu da casa de sua família
e mudou-se para o Instituto Chinês em Nápoles. E ali se iniciou a sua experiência missionária, nas regiões interiores do Reino de Nápoles, onde encontrou pessoas que eram muito mais pobres e abandonadas do que qualquer jovem das ruas de Nápoles. Em 9 de novembro de 1732, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. O objetivo desta congregação era ensinar e pregar nas favelas das cidades maiores e em regiões empobrecidas. Além disso, os redentoristas se dedicavam também a combater o jansenismo, uma heresia que, pelo excessivo rigor moral, impedia muitos católicos de receberem a Eucaristia. Santo Afonso dedicou-se de corpo e alma a essa nova missão. E para ajudá-lo, a sua irmã de sangue, a irmã Maria Celeste, fundou simultaneamente a Ordem das Irmãs Redentoristas, que tinha Santo Afonso como seu diretor espiritual. Santo Afonso foi consagrado bispo de Santa Ágata dos Godos em 1762, aos 66 anos. Ele até tentou recusar essa nomeação, alegando que a sua idade e a sua saúde não permitiriam que ele fizesse um bom trabalho. Durante o seu episcopado, ele escreveu vários sermões, livros e artigos para encorajar a devoção ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria. Em 1775, ele recebeu a permissão para se aposentar e foi viver numa comunidade redentorista em Pagani, onde ele veio a morrer no dia 1º de agosto de 1787. Foi beatificado em 15 de setembro de 1816 pelo Papa Pio VII, canonizado em 26 de maio de 1839 pelo Papa Gregório XVI, e o Papa Pio IX declarou doutor da Igreja em 1871. O Papa Pio XII declarou santo padroeiro dos confessores e dos moralistas, em 26 de abril de 1950. A maior contribuição de Santo Afonso para a Igreja Católica foi no campo da teologia moral, com o seu compêndio também chamado Teologia Moral. Esta obra nasceu da sua experiência pastoral, da sua habilidade em responder às questões práticas que ele enfrentou com os fiéis e do seu contato com os problemas do dia a dia. Ele era contra o legalismo estéril e contra um rigorismo estrito. De acordo com Santo Afonso, estes dois caminhos são contrários ao Evangelho, pois tal rigor jamais foi ensinado ou praticado pela Igreja. O sistema de teologia moral de Santo Afonso se destaca pela prudência, evitando tanto o relaxamento quanto o rigor excessivo. Geralmente é atribuído a ele a posição de equiprobabilista, que evitava tanto o rigorismo dos jansenistas quanto o laxismo e o simples probabilismo. E um mestre da teologia moral, o Papa Pio IX, declarou doutor da Igreja em 1871. Os redentoristas fundaram a Academia Alfonsiana para o estudo avançado da teologia moral católica, inspirados por Santo Afonso Maria de Ligório. Esta academia oferece até hoje licenciaturas e doutorados nessa disciplina. Na nossa igreja, especialmente desde o Concílio de Trento, que aconteceu em 1545, nós temos a tradição da comunhão espiritual. Quando nós não podemos comungar sacramentalmente, nos unimos a Jesus em espírito. E devemos a Santo Afonso uma oração que nos ajuda a fazer esta comunhão. A oração é a seguinte: Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém.
o Papa Francisco muito nos exortou a rezarmos esta oração no período da pandemia, quando estivemos impossibilitados da comunhão sacramental. Que Santo Afonso Maria de Ligório nos inspire ao amor ao Santíssimo Sacramento, ao amor à Santa Virgem Maria e à fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo e à Igreja. Deixo a vocês o meu abraço e voltamos a nos ver amanhã, se Deus quiser.